Amém? Noite, igreja, graça e paz. Amém. Vamos dar início a mais um culto. Queria ler uma palavra que está no livro de Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21, que diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. A gente usa a nossa língua para mais coisas do que a gente imagina, né? Tudo está interligado no nosso corpo todo. E um membro tão pequeno como a nossa língua, mas tão importante. Eu digo tão importante porque nessa semana tem a conferência e tem culto, e um machucadinho na minha língua já prejudicou toda a minha voz. Todo o meu falar já modifica. Todo para comer já modifica. Um simples machucadinho na minha língua. E um membro tão poderoso, porque a palavra diz que na língua está o poder da vida e da morte. Deus nos deu esse membro para a gente usar conforme a gente quer. Ele não nos obrigou: você vai usar a língua apenas para me adorar, ou você vai usar a língua apenas para falar coisas boas. Não. Ele nos deu liberdade para usarmos como a gente quer. Mas sabe, não vai ser um simples machucado na minha língua que vai me impedir de adorar a Ele, de glorificar ao Senhor. Mas para a gente nessa noite refletir, para que estamos usando a nossa língua? Referente à nossa esposa, nossos filhos, os nossos pais. Como a gente tem usado a nossa língua na nossa igreja, no nosso trabalho? Para que a gente tem usado a nossa língua? Será que era para proferir bênção ou maldição? Tudo aquilo que nós proferimos, aquilo é o que nós atraímos. Amém? Mais que seja um momento de ira, um momento de revolta, a gente tem que cuidar mais com o que a gente vai liberar. Se a gente ora tanto a Deus pedindo: Senhor, que aconteça assim como nós oramos, a gente não pode esquecer que tudo que a gente fala tem poder. E ter mais cuidado com o que a gente pede, com o que a gente deseja. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente nesse culto, Senhor. Nas casas também, Senhor, daqueles que nos assistem nessa noite, Senhor. Que todos possamos juntos cultuar a Ti, Pai, engrandecer, glorificar o Teu santo nome, Jesus. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por esse tempo, Senhor, precioso na Tua presença, Senhor. Sim, Teu Espírito Santo possa nos ministrar nessa noite, sim, Senhor. E assim como nós decidimos para que vamos usar a nossa língua, Senhor, nessa noite nós decidimos que vamos Te adorar, que vamos Te louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Sim, Em nome de Jesus, para isso que nós fomos criados, Senhor, para Te adorar. E para isso que nós queremos usar a nossa língua, Senhor, nessa noite, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo esse dom que o Senhor nos deu, de falar, Senhor, de ministrar, de cantar, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos deu através desse membro, Senhor. Nós queremos Te agradecer por esse dom. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abro meu coração, meu clamor.
sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Nessa noite, assim como nossa língua foi falado aqui no início, tem poder, nós usamos a nossa língua para dizer o quanto Ele é formoso, o quanto somos gratos, o quanto precisamos dEle, amém? Amém. Glória a Deus. Santo és tu, Senhor. Glórias a teu santo nome, Jesus. Deixa minha vida
Aleluia. Só Glória tu a és Deus. santo, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Nós te damos toda a honra, toda a glória, porque a ti é direito, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor que sai da nossa boca, Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é tudo teu, Senhor. Toda a nossa vida, Senhor. Os nossos dias são teus. Em nome de Jesus. Aleluia. Para ele são todas
Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Glória a Deus, amém? Amém. Glória a Deus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo 2 Samuel 24 e o verso 24. Segundo Samuel 24, na verdade a gente vai ler antes, a gente vai ler do 20. 2 Samuel 24 e o 20. Diz assim: assim que Araúna viu o rei e os seus soldados dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, o rosto rente ao chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: adquirir de ti este terreno e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor meu rei a tome para si sem pagamento e a ofereça em sacrifício como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O servo do Senhor meu rei tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu Araúna: que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. No 24, contudo o rei replicou a Araúna: não, eu faço questão de comprar a tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreno e dos bois 50 peças de prata. Amém? Amém. Aí depois ali fala que ele... Vamos ler o 25, né? Davi construiu ali um altar a Yahvé e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra, e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Então aqui, o rei Davi ele tem uma oportunidade de fazer algo para chamar a atenção de Deus. E ele vai em busca de um lugar onde ele ia construir um altar e oferecer ali sacrifícios ao Senhor. E o Araúna chega para ele e quer dar aquilo para ele. Não quer cobrar, porque é para a igreja. Vamos usar, parafrasear assim, né? Porque é para o Senhor, porque é para a igreja, então eu vou dar. E é muito bom ganhar, né? É muito bom quando a gente ganha as coisas, principalmente quando é para a obra de Deus. É uma bênção, é muito bom. Mas aqui Davi nos ensina uma lição. Que muitas vezes o que agrada a Deus não é algo que simplesmente é dado, mas é algo que é sacrificado. Existe uma diferença. Você pode dar como todos aqueles ricos davam daquilo que sobrava. Ou você pode sacrificar como aquela viúva que entregou todo o seu sustento. Tem uma diferença. Então todos nós damos muitas coisas para Deus. Às vezes você é alguém que pratica oferta, é alguém que pratica dízimo, é alguém que já semeia, que já dá. Às vezes você até dá de outras formas, investe de outras formas. Mas isso tem sido sacrifício para você? Isso tem sido algo que te custe alguma coisa? Ou tem sido algo como uma sobra, para não passar em branco? Não, só para eles verem que o meu envelopinho está ali. Para quê? O rei Davi, ele disse: eu não vou oferecer para o meu Deus algo que não me custe. Porque aquilo que custa para nós, nós valorizamos mais. Não é? Aquilo que é muito fácil, que não pesa muito, que não custa muito, a gente não valoriza tanto. Mas aquilo que a gente custou para ter, aquilo que nos custa algo, materialmente, financeiramente, emocionalmente, seja qual for o custo para você. Porque
Tem a parte de semear o dinheiro, tem a parte de semear os bens, as nossas riquezas, mas também tem a parte de semear o nosso tempo, o nosso zelo, a nossa dedicação ao Senhor de tantas formas. E a gente passou isso recentemente porque nós tínhamos um inquilino na nossa casa e algumas coisas aconteceram, vieram alguns prejuízos. E a gente foi lá dar uma revisada na casa, eles saíram agora, né? E a gente foi lá dar uma olhada na casa e ver o que tinha que arrumar, e tinha muita coisa para arrumar, muita coisa para fazer. Eu fiquei pensando, fiquei tão triste porque eu pensei, as pessoas não têm noção do quanto custa. Então elas não valorizam como a gente que sabe o quanto custou para ter cada pedacinho daquela casa. Estou falando da nossa situação que nós vivemos recentemente, né? Cada cantinho daquela casa, cada móvel que foi colocado ali. Teve muita coisa que a gente comprou, mas teve 90% daquela casa nós ganhamos. Mas nós pagamos um preço antes de ganhar tudo aquilo. Teve coisas que nós ganhamos, mas a gente teve que viajar 3 cidades para ir buscar. Então teve um custo, teve um sacrifício, teve um esforço. Então para nós valia muito. Quem olhava achava que era muito simples, muito... Sabe, que não tinha talvez muito valor. Mas como a gente sabia o quanto aquilo tinha custado, a gente dava valor. O fato de você semear o que te custa, não é porque Deus quer sugar de você. É porque Deus quer nos ensinar o valor do reino de Deus. E se nós não entendermos isso, a gente não vai sacrificar algo que nos custe. Não estou dizendo que se não doer, Deus não aceita. Mas eu estou querendo dizer que tem uma diferença. Quando você sacrifica. E nessa noite nós vamos fazer isso. Nós vamos entregar para o Senhor algo que nos custe. Você vai trazer diante do altar a sua oferta, a sua semente. E nós estaremos orando em seguida, em nome de Jesus. Amém? Quando Davi pega aquela oferta e ele compra aquele terreno e faz um altar para Deus, e ele sacrifica ali no valor daquele terreno, a Bíblia fala que Deus recebe aquela oferta, Deus recebe aquele sacrifício, e uma praga que estava sobre o povo cessa, é removida de sobre o povo. Todo o povo foi livre de uma praga, todo o povo foi liberto, foi abençoado, teve suas vidas transformadas por causa de um homem que entendeu o valor do reino e que semeou algo que lhe custou como um sacrifício vivo e que trouxe uma bênção não só para ele e para a sua geração, mas para todo o povo de Israel, porque a Bíblia fala que a praga que havia sobre o povo de Israel cessa no momento em que Deus recebe aquela oferta do Davi. Então que nessa noite o Senhor receba a nossa oferta como algo que nos custe e que nessa noite toda a praga seja encerrada sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos essa uma semente profética neste lugar. Assim como o rei Davi sacrificou algo que lhe custou, deu ao Senhor algo que lhe custou, nós também entregamos aqui uma semente que nos custa algo. E o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor nos sonda. Então, em nome de Jesus, nós oramos para que da mesma forma que a praga foi removida sobre o povo naquele tempo por conta daquela oferta, hoje o Senhor receba, em nome de Jesus, as sementes do teu povo e as ofertas neste lugar, para cessar, Senhor, toda e qualquer praga que foi enviada sobre o povo de Deus, sobre esta obra, sobre esta casa, sobre essas famílias, sobre nós, sobre este bairro, Senhor. Nós declaramos uma semente profética, selando um novo tempo, a inauguração de um novo tempo para a salvação, para a conversão de almas, que essas sementes se transformem em almas para ti, em vidas para o teu reino, e o teu nome seja glorificado através da obra do Senhor feita neste lugar. Declaramos um tempo de bênção, de prosperidade, de abundância, de suprimento, de sustento,
sustento para o teu povo e para esta obra, para que cresça e apareça sobre a face da terra e o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Abençoamos essas sementes, repreendemos a ação do devorador ou qualquer outro demônio que age na área das finanças e declaramos o teu povo autorizado a prosperar, livre para prosperar, avançar e chegar nos lugares e conquistar tudo o que é de direito dado pelo Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Aleluia. Eu quero convidar hoje o pastor Alex, diretamente do Mirave Norte, Mirave Sede, para o Itinga, para o Mirave Oeste. Amém. Glória a Deus. Deus te use poderosamente. Aleluia. Boa noite a todos. A paz, amém? Amém. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Verso 1 ao 6. Vamos ler até o 7, vai. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, mediante a fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado. Portanto, Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia sido recebido testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que nele se aproxima, é indispensável que ele é real, que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, movido pelo santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Portanto, por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que vem da fé. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu comecei a rir, porque a pastora deve estar vendo, e ela chegou para mim assim, eu já tinha uma palavra. Ela chegou para mim e disse assim, a pastora, tu já tem uma palavra para mim? Eu falei, tu vai comigo? Ela falou, não, hoje ela está bem cansada. No domingo a gente saiu quase 2 horas da manhã da sede, e ontem também saiu tarde, e ela ficou para descansar. Eu falei, então também não tenho uma palavra. Mas eu tinha uma palavra já sabia que já estava no meu coração para ministrar Hebreus 11. E se eu parar hoje, esse ano, eu parei para fazer uma análise da minha vida, eu preguei mais sobre fé do que qualquer outro tema. E é algo que tem me chamado ainda, continua sendo ainda fervendo no meu coração, um assunto de fé. E quando eu acho que acabou, continua. E quando eu leio em Hebreus 11:1, eu entendi que a fé era algo que eu não vejo. É certeza das coisas que eu não vejo. Se eu não vejo, então ela está aqui. Ela brota de dentro. E ela é convicção das coisas que se esperam. Ela é uma certeza. Então, eu parei e eu vi o pastor Marco Abuti falando isso. E eu falei, cara, que cara inteligente. Ele falou uma certeza das coisas que não se vê. Ele falou assim, eu estou de casaco, é uma certeza. E a fé é uma certeza que eu estou gerando algo aqui dentro. Mesmo que eu não veja.
mas é uma certeza que aquilo existe para mim. É questão de momento, que aquilo que eu estou gerando aqui dentro, ele venha para fora. Porque a fé, ela faz isso, ela gera de dentro para fora. Aí eu estava hoje meditando nisso, e eu falei assim, meu Deus, e eu brigava com o Marçal, eu brigava assim comigo, né? O Marçal, não vou ser qual o Marçal, né? Mas brigava assim comigo, o que esse cara está falando? Com meus olhos tem saudade daquilo que minha alma já viu. Aí eu falei, cara, se a fé é gerada aqui dentro, então eu já vi aqui dentro. Só meus olhos não veem aqui fora, mas eu já vi aqui dentro. Então quando ele falou que meus olhos têm saudade do que minha alma já viu, quer dizer que eu já produzi fé aqui dentro, que eu preciso trazer a existência aqui fora dos meus olhos ver. E quando eu parei, e Deus começou a falar comigo sobre uma fé que é ativa, é uma fé que não é ativa. E eu fiquei pensando, porque daí lá em Hebreus 11:6 diz assim, olha, sem fé é impossível eu e você agradarmos a Deus. Mas para a gente entender o que é fé, a gente tem que aprender da onde surge a fé, como a fé é produzida. Porque eu enfrentei esse problema lá no norte, a gente fala muito que o pessoal tem que crer, você precisa crer, mas eles não foram ensinados a crer. Aí eu precisei voltar ao beabá com eles. Eu precisei voltar com eles a praticar o beabá. Vamos começar a praticar oração, leitura da palavra, ensinamento, para depois disso a gente poder trabalhar. Porque a fé, ela funciona tanto para fazer algo bom, como para paralisar a minha vida, que é uma fé negativa. E a gente não criou, a gente não tem assim, essa ciência que o meu mundo possa ser influenciado tanto pelo que eu creio bom, como que eu creio de uma forma negativa. Isso aqui é algo aqui que eu costumo dizer que um abismo vai chamando o outro, ou um caminho de vitória vai criando outro. Eu criei isso para mim. E quando eu falei assim, comecei a entender que sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso crer, eu preciso não só crer, porque a Bíblia me diz que os demônios também creem, só não obedecem. Então, quando Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, Ele não está falando que eu preciso crer que somente Ele existe. Ele está falando que eu preciso ter uma fé ativa. Porque os demônios também creem, mas só não obedecem. E além disso, a Bíblia diz que o demônio crê e temem. Aí é onde que eu entro, que eu posso falar que eu creio e não quero também obedecer. Ou eu creio, não quero obedecer porque eu decidi no meu coração me tornar um rebelde, ou eu creio e não obedeço porque não foi me ensinado, que tem esse porém. Mas a minha fé, ela é totalmente ligada à minha mente. Eu não posso, a minha fé nunca vai ultrapassar o poder da minha mente. Ela é totalmente ligada à minha razão. Deus só vai se mover de acordo com o que eu acredito. O pastor Carlos Júnior abriu o culto falando do poder das palavras. Se a minha fé não estiver ligada às minhas palavras, então eu não acredito. A minha fé é ligada às minhas palavras. Se eu chegar e falar assim, eu não acredito que eu vou prosperar, nem o próprio Deus pode pegar a minha vida e fazer uma vida próspera. Mesmo se a palavra falar para mim, você é próspero, você é bem-aventurado, você é filho, é rei, você é sacerdote, mas se você não acreditar e não pronunciar, nem o próprio Deus pode trabalhar ao seu respeito, porque a gente é o único agente que limita Deus a agir ao seu respeito. Então, eu aprendi que a mesmo poder que eu preciso para reclamar, a mesma energia que eu gasto, vamos corrigir, a mesma energia que eu gasto para reclamar é a energia que eu gasto para criar.
Há 7 anos atrás, uma pessoa falou para mim assim, eu queria, e essa pessoa, ela comprou uma BMW, e eu, meu, que carro bonito, né? E ela falou assim, mas você pode ter um? Eu falei, não posso. Ele falou, que carro você acha que você pode ter? Eu falei, um Palio. Ele falou, mas mesmo a fé que tu precisa para ter um Palio, tu precisa ter para ter uma BMW. A diferença não está em você crer, está em que você vai depositar a sua fé. Aí eu fiquei pensando, aquilo não caiu na minha cabeça, ficou 7 anos, caiu esses dias. Aí eu falei, cara, nem que cara que falou pra mim, nem existe, nem sei mais, nem vejo mais. Ele tá certo. Que é a fé que eu precisava para ter um pai, eu também preciso ter. Como é BMW? Verdade. Então, eu e você precisamos aprender a ativar, viver uma fé ativa. Não uma fé somente que eu falo que eu acredito, mas as minhas atitudes correspondem ao contrário daquilo que eu digo que eu acredito. Porque as minhas palavras podem dizer uma coisa, mas o meu comportamento, a minha expressão, as minhas atitudes vai dizer aquilo que eu acredito realmente. Eu posso dizer, eu creio no Senhor Jesus, eu creio nas promessas deles, mas se a promessa dele diz que eu vou ser um pregador e eu não paro para estudar, para orar, para me consagrar, para entender as escrituras, então quer dizer que eu não acredito, a minha fé não está ali que eu vou ser um pregador, a minha fé está que alguém falou para mim, mas não que eu acredito que eu vou ser um pregador. Eu fui com a pastora recentemente em São Paulo e eu queria ter mostrado para ela, mas o dia foi muito curto, o tempo lá, né? Foi 3 dias só. A quantidade de pessoas na época que eu morava lá falava para mim, Deus falou para mim que eu vou ser um ministro da palavra. Mas hoje eu estou num bar, bebendo. Aí eu conversando com ela sobre isso, não deu tempo de mostrar para ela. Mas meu questionamento foi, por que não era? Por que ele não virou ministro? Por que ela não virou missionária? Mas é porque quando recebeu a palavra, não pôs em prática a fé. Porque eu parei para pegar o meu exemplo como exemplo de vida. Quando um pastor chegou para mim, eu era novinho. Desculpa. Eu contei isso lá no norte, que vocês acabaram de ir. O pastor chegou para mim e disse assim, desculpa, lá no meu líder, tu vai ser um ministro da palavra. E eu cheguei para o meu líder de jovens e falei assim, eu quero pregar. E tu sabe pregar? Eu falei, sei, nunca tinha pregado na vida. Mal li a Bíblia, sei, porque Deus falou que eu vou ser um pregador, então eu quero pregar. E ele falou, tá bom, tu prega sábado. Daí que era minha ficha. Eu falei, meu, vou pregar sábado. E agora? Mas eu fui pregar. Ele me deu 50 minutos para pregar. Eu usei 15. Aí eu saí desesperado. Mas eu não desisti, eu continuei. Isso me deu força para continuar o chamado que Deus tem para mim. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque um guri de 18 anos recebeu uma palavra, fez uma loucura, quero pregar. Porque Deus falou que eu vou ser um pregador. Deus podia ter falado para mim, tu vai ser um pregador. E eu pegar, sentar na minha casa, e pegar meu videogame e jogar. Mas não, Deus falou, você vai ser um pregador. Eu corri, peguei a Bíblia e falei para o meu líder, eu quero pregar. E fui estudar. Essa é uma fé ativa, não uma fé que eu recebo algo de Deus e estaciono ele num cantinho da minha casa, um cantinho da minha vida, esperando que um dia o próprio Deus venha e faça na minha vida. Não, eu e você precisamos entender que tudo que ele falou ao seu respeito já existe num plano espiritual, como diz a Bíblia. Mas eu e você precisamos ter uma participação nisso para trazer existência aqui na Terra. Igual uma pessoa, quando completa 18 anos, a primeira vontade dela é ter um carro, mas ela só vai ter um carro
autorizada, legalizada para dirigir se ela se habilitar antes. Ela pode até ter um carro de uma forma ilegal, mas se bater numa blitz, ela perde o carro. Então, uma fé ativa em Deus não quer dizer que eu somente digo que creio, mas quer dizer que eu me comporto como uma pessoa que crê. Amém. Não é uma pessoa que se baseia com desafio, mas é uma pessoa que entende que os desafios é para alinhar aquilo que Deus tem para mim. Amém. Esse mês eu e a pastora, esses meses, eu e a pastora fizemos uma loucura. Não sei onde a gente gastou tanto dinheiro. A gente gastou dinheiro demais. Que a gente pegou a conta do mês passado, somou, meu Deus, eu quase caí para trás. Falei assim, meu Deus, como é que nós vamos pagar isso? Deu um valor de quase 12 mil. Mas eu não ganho 12 mil. Ela não ganha 12 mil. E juntando os dois salários não dá 12 mil. Aí eu falei para ela assim, ela falou, como é que nós vamos pagar? Eu falei assim, não, vamos pagar com dinheiro. Tem que pagar, vamos dar um jeito. E a gente orou. Mas eu também, além de orar, eu fui procurar responder, pedir para Deus abrir as portas. É engraçado. É que eu comecei a fazer uma oração errada. Eu falei para Deus assim, Deus, me dá R$400 na minha mão essa semana, hoje, na minha mão. Aí, um amigo meu falou assim, ô Japa, tu mora na Quinta, né? Eu falei, moro. Passa na casa de uma mulher ali para mim. Eu falei, oi? Não, pega um dinheiro ali para mim que eu pego contigo depois. Presta atenção, daí eu peguei e falei, tá, passa. Quanto que é mesmo? R$400. Aí eu falei, que sacanagem, Deus. Só passou, né? Eu pedi R$400 na minha mão, mas era para ser meu, não dos outros. Aí no outro dia eu cheguei, Deus, então vou mudar a minha oração. Me dá R$400 para mim, que seja meu, que eu possa usar. Aí me liga uma pessoa, eu tenho serviço de manutenção aqui querendo para você fazer, você quer fazer? Eu falei, olha, eu quero. Porém, você está com pressa, tô. Eu só posso no sábado. Porque eu trabalho até às 7 da noite e depois tem compromisso na igreja. Eu falei assim, não, mas eu quero que tu faça. Não pode ser sábado. Olha, glória a Deus. Aí eu fui, fiz o serviço, consegui os R$400. Ela falou, tem mais serviço no outro sábado. Eu falei, aleluia. Glória a Deus. Fui. E por fim, nós não conseguimos juntar os R$12 mil. Mas a gente pagou todas as dívidas. Aí Deus ministrou isso no meu coração, eu fiquei tão assim, será que foi pago mesmo, Deus? Eu cheguei em casa hoje e falei, Gabi, a gente pagou todas as contas do mês passado? Ela, sim, certinho. Você tem certeza? Que eu não lembro de ter entrado R$12 mil aqui em casa. Milagre, né? Ela, não foi. Eu falei, que bênção, né? Mas é porque eu poderia, ou ela poderia, que é coisa que ela tinha bastante costume, e eu fui cortando com o decorrer da vida, eu aprendi o poder das palavras, e falar assim, meu Deus, vai faltar, meu Deus, vai faltar. E quando eu ouvi que ela ia falar, eu joguei na mão dela e falei, vamos orar. Porque a mesma fé que a gente precisava ter para que Deus vai fazer, nós poderíamos usar a mesma para reclamar. Eu quero que você entenda que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é uma fé que desperta o propósito, é uma fé que nos ativa, é uma fé que nos leva além, que é muito fácil eu pegar, trancar no meu quarto e reclamar da minha vida, mas o difícil é eu levantar e me posicionar a respeito daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso ver, se eu começar a ver o problema como problema, eu vou me travar. Um exemplo, em Números 13.
Em Números 13, se você parar para ver, Moisés manda 12 príncipes para a terra prometida. E eles voltam. A primeira coisa que ele diz é assim: nós somos gafanhotos à vista deles. Mas a minha pergunta é: quem disse para os príncipes que eles eram gafanhotos? Ninguém. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos. Nem o gigante disse para eles: vocês são como os gafanhotos para nós. Não, mas aos nossos olhos. Então o que quer dizer? A fé deles travou eles. Mas se você botar o olho na promessa, você vai ativar e vai fazer igual Caleb. Subamos e possuímos a terra, porque já não foi dada como herança. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. E a gente precisa acreditar nisso e ver que todos os problemas, tudo que acontece, tem um porquê, um pra quê. E Deus sabe, mas o meu papel é acreditar que Ele cuida da minha vida e responder de uma forma positiva, em fé. Não só de uma forma positiva, Deus sabe o que faz, mas de uma forma positiva que eu vou me posicionar algo dentro de mim e vou fazer acontecer. A Bíblia diz que José já sonhava em ser um governador. E pode ter acontecido prisão, pode ter acontecido a escravidão, ele pode ter sido odiado, mas ele nunca deixou de crer. E ele nunca falou contra aquilo que ele não seria um governador. Ao contrário, aonde ele passou, ele se posicionava como um governador. Então não importa onde eu e você estamos, importa que atitude eu vou ter mediante aquele problema. Se Deus me chamou para governar, eu vou governar aonde eu estiver. É no meio do caos, é no meio da fartura, da abundância, ou é no meio da prisão, eu vou governar, porque Deus me chamou para governar. Não importa a posição que eu estou, importa o que eu carrego aqui dentro. Amém. Glória a Deus. É o que eu carrego aqui dentro que vai mover as pessoas a me seguir. Não é o que eu tenho. É o que eu e você carregamos aqui dentro. A pergunta é: se eu quero agradar a Deus, eu só vou poder agradar a Deus no dia que eu entender o que eu carrego aqui dentro que Ele me deu. Eu tenho que colocar para fora. Minhas atitudes de fé, mesmo quando parece que tudo diz não. Mesmo que tudo parece que diz não. E às vezes gera desconforto. Essa semana fui convidado a separar meus documentos para começar uma nova empresa. E a minha dúvida, o meu questionamento era: será que vai dar certo? E será que não vão fechar as portas? Algo dentro de mim. Mas eu lembrei que eu fiz uma oração para Deus. E a oração foi tão respondida de uma forma tão certeira, que se eu falar para vocês que eu não fui para uma entrevista, eu vou estar mentindo. Não fui. Fui contratado pelo celular. Eu olhei para Deus e falei: Deus, eu quero um serviço que eu ganho um salário X, que eu trabalho no horário X, que eu faço isso no horário X, que sobra isso no horário X, mas eu também não quero sair distribuindo currículo. Porque eu fiz um voto com o Senhor, que o homem ia me contratar, mas o meu patrão é o Senhor. Então, se o meu patrão é o Senhor, abre as portas do trabalho para mim aqui em Barra Velha. Aí um amigo meu me chama: tá precisando de trabalho? Paga tanto. Falei: então eu vou te indicar. O cara entrou em contato comigo. Eu não precisei ir na empresa entregar currículo, eles vieram me chamar. De acordo com a oração que eu fiz, até a pastora falou para mim: eu nunca vi alguém contratar um outro pelo WhatsApp. Eu também não, é a primeira vez. Não mandou um currículo, não mandou nada, só. Quero, vou te mandar o documento, começa semana que vem. Glória a Deus. Eu falei: olha, mas eu lembrei, eu poderia reclamar a Deus, mas será que é do Senhor? Será que eu até falei para a pastora: olha, eu acho que eu vou começar a trabalhar nessa empresa, mas vou pedir horário, transferência de horário no meu trabalho agora,
Aí eu trabalho de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite, durante os 3 meses. Porque se não der certo, eu já tenho o que eu estou hoje garantido. Ela olhou assim pra mim, nem que a vaca tussa. Falei, capaz, não. Aí, mas eu atendi ela, mas eu fui num amigo meu. Foi num amigo meu, eu falei, o Marcos, estou pensando em fazer isso. Ele é um senhor e ele é um cara que eu gosto muito. Ele falou, japonês, não compensa, cara. Tu vai ter seu guri agora, não tem dinheiro no mundo. Não tem dinheiro no mundo que eu vou te falar. Que vai te dar os momentos que vai ter agora seu guri. Aproveita. Dinheiro tu vai conquistar depois. Se tu vê que tá faltando dinheiro, quando ele completar uns 5, 6 anos, tu faz isso que você tá pensando. Aí eu me convenci e falei, então tá bom, Marcos. Porque ele é uma inspiração de vida para mim. De chegar na área profissional, em todas as áreas. Porque você olha para ele e você não dá nada. Mas o cara tem uma mente empreendedora fora do normal. Então, a minha fé ela tem que ser ativa. Eu estava com medo de me faltar dinheiro ou de eu ficar sem trabalho. Mas se quem me contrata e quem me manda embora é Deus, então eu não tenho que temer aquilo que os homens vão fazer. Eu tenho que ser fiel naquilo que Ele me chamou para fazer. Aleluia. E, então, hoje é bem simples, eu ter uma fé ativa, não reclamar, não chorar pelo aquilo que não aconteceu, mas saber que o que não aconteceu vai acontecer, mas o meu posicionamento tem que ser diferente de tudo. Tem que ser diferente de tudo. Igual eu propus no meu coração, junto com a pastora, porque assim, eu não pareço, meu corpo físico não ajuda, mas eu estou mudando minha alimentação. Eu entendo muito de nutrição. Eu falei para ela, quer saber, eu vou fazer uma faculdade de nutrição. Ela disse, é verdade, porque... Mas eu falei para ela assim, bom, mas eu não me consultaria comigo. Aí ela fala assim, por que tu não ajuda a apóstola? Eu falei assim, porque ela olha para mim e nem ela acredita que eu me ajudo. Por que você não ajuda a minha mãe? Por a mesma coisa? Ela falou, porque daí, esse assunto surgiu porque minha mãe teve um probleminha e os médicos tratou minha mãe com remédio, mas eu tratei a minha mãe com alimentação e com exercício. Aí ela teve um probleminha no meio da gestação, que falaram que é normal de gestante, de não conseguir ir ao banheiro. Aí o médico dela falou assim, não, vou te indicar o doutor amigo meu, a consulta com ele ali é tanto. Eu falei, rapaz, que eu vou pagar tudo isso? Eu sei que você tem que fazer. Ela falou, tu sabe? Eu falei, sei. E passei e ela fez, ela começou a ir no banheiro, foi um reloginho. Ela falou assim, meu, tu tem que virar um nutricionista. E foi isso que eu fiz no meu coração, eu propus. Mas antes de eu começar, antes de eu falar assim, você é um nutricionista, eu tenho que também ter uma certeza que eu preciso me tratar fisicamente. Porque não adianta eu falar, você é um nutricionista, chego lá com 120 quilos. A pessoa vai olhar assim e vai falar assim, que nutricionista que é você que não cuida da sua alimentação e quer cuidar da minha? E não cuida da sua saúde, quer cuidar da minha? Então a fé é a mesma coisa, a gente quer ministrar fé, a gente quer falar de fé, mas como é que eu estou trabalhando com a minha fé? E eu parei muito para pensar esses dias, por isso que eu estou falando muito sobre fé nesses dias todos, porque a fé é o que gera tudo, é o que faz mudar tudo, que muda o ambiente, muda tudo que acontece. É a fé. Eu posso sofrer qualquer balo, pode me roubar tudo, mas se não me roubar a fé, eu consigo conquistar tudo de novo, porque é a fé que faz acontecer.
Então o meu conselho hoje para a igreja é: tenha uma fé ativa, mesmo quando tudo parece que vai se fechar, que não vai dar certo. Mas a gente não depende do que os olhos veem, depende do que cremos, do que confiamos naquele que nos chamou, naquele que depositou em nós um propósito. E quando dá vontade de chorar, lembre que eu tenho que me posicionar e responder mediante uma fé ativa. Amém. Uma fé que diz: eu vou conquistar, vou possuir aquela terra, porque foi me dada. Eu vou prosperar, porque é um direito meu. Eu vou mudar a história da minha casa, porque é um direito que me foi concedido na palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se está acontecendo algum reboliço, eu preciso crer que dentro da minha casa é o Senhor que está trabalhando para alinhar caráter, para alinhar propósito e para salvar almas. Uma fé ativa não reclama. A gente tem que parar com aquele costume. Eu estou orando para Deus fazer, mas quando Deus começa a fazer, eu começo a reclamar daquilo que está sendo feito. Eu oro para Deus mudar a minha casa, aí Deus começa a trazer um reboliço, porque o reboliço muitas vezes é de Deus, não é do diabo, porque Ezequiel 47 diz que quando, não, 38, no Vale do Alto Seco, né? 37, diz que quando o vento soprava, ia acontecer um grande reboliço ali no meio. E a gente acha que o reboliço é o diabo que está operando, mas é a resposta da nossa oração, que Deus precisa remover os entulhos, mas para remover ele causa um grande reboliço. E a gente precisa aqui que o problema que está acontecendo, só está acontecendo porque Deus está respondendo uma oração que eu fiz lá no passado, e Deus está alinhando as coisas. Amém. E eu preciso ter uma resposta de fé positiva ali. Ver que aquele problema é Deus que está trazendo para sarar. É Deus que está trazendo para curar. É Deus que está trazendo para prosperar. É Deus que está trazendo para manifestar os céus na terra. Amém. Aleluia. Então tudo que acontece na nossa vida, o que vai determinar é como eu creio. Eu creio que é Deus que está agindo. Isso agrada a Ele. Uma fé não uma fé positiva, uma fé ativa nas palavras do Senhor, que uma fé positiva, ela logo se cessa, se acaba, mas uma fé ativa na promessa, ela se estabelece na promessa. Mas uma fé que desativada é uma fé que começa, eu oro e quando Deus faz eu reclamo. Eu oro, quando Deus faz, para. Eu peço, aí eu mesmo já fecho a porta. Isso não é uma fé que agrada a Deus. Uma fé que eu oro, Deus faz, salva a minha casa, e Deus começa a salvar e eu reclamo. Não é uma fé que vai me salvar, não é uma fé que agrada a Deus. É uma fé desagradante, é uma fé que não agrada a Ele. Tem fé que não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Então, se eu reclamo daquilo que eu estou pedindo, eu não confio em Deus. E se eu confio, eu sei que Ele está trabalhando. Amém. Uma coisa eu ganhei um hábito. Agora, quando meu filho está para nascer, eu mudei completamente com a pastora, com a minha esposa. Ela tinha o costume de falar para mim: faz isso. Eu falei: eu vou fazer. Mas demorava um tempão para fazer. E isso foi tirando a minha credibilidade, a credibilidade que eu tinha com ela. Ela falava: faz alguma coisa, eu vou fazer. Mas ela já sabia que eu não ia fazer. Mas com Deus é diferente. Quando a gente fala: Deus, eu confio que o Senhor vai fazer. A gente não pode determinar o tempo, porque Abacuque diz que mesmo que tarda, Ele irá fazer, porque o tempo é certo, é no tempo certo. Amém. Hoje, quando meu filho estava nascendo, eu mudei. Eu falo para ela: eu vou fazer tal dia. Eu posso estar morrendo de cansaço, mas eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu preciso que ela olhe para mim como uma pessoa que ela possa ter confiança. E preciso, quando meu filho nascer, eu quero. O meu filho olha para mim e fala assim: eu quero ser como meu pai, que fala e faz. E Deus, Ele diz na versão judaica que a confiança, sem confiança,
é impossível agradar a Deus. Nós precisamos confiar que Ele irá fazer. Aleluia. Amém, Jesus. E responder em fé. Hoje, quando eu falo para minha esposa assim, olha, pode deixar que eu vou fazer, ela já não se preocupa, porque ela sabe quando ela chegar em casa vai estar feito. Hoje eu vinha pregar, ela falou assim para mim, mas você hoje pode mover o guarda-roupa? Eu falei, sim, eu chegando hoje na igreja, eu vou mover aquele guarda-roupa. E ela assim, então tá bom. É porque aí ela nem falou mais nada. E com Deus é a mesma forma. Quando a gente fala, Deus vai fazer. Mas eu só preciso acreditar e não falar assim. Porque se ela chega para mim e diz assim, meu Deus, tu falou que ia mover aquele guarda-roupa e não sei o que lá mais, eu ia mover só amanhã. Mas como ela falou, tá bom, quando eu falo com Deus, eu também preciso acreditar que Deus já está trabalhando. Mesmo que eu não veja, Deus já está fazendo. Amém. Porque Ele não se move porque não tem propósito, mas Ele se move para aqueles que têm propósito. E se eu tenho propósito e confio nele, as coisas vão ser bem sucedidas, mesmo que não pareça. Aleluia. Glória a Deus. Então hoje que a gente entenda que a gente precisa ter uma fé ativa, desperta no Senhor, entender que tudo que envolve a nossa vida, em todas as áreas, Ele não perdeu o controle. Ele só está nos preparando para viver a melhor fase que está vindo após isso. Amém. Amém? Amém, Jesus. Então, hoje é isso que a palavra que eu tinha. Tenhamos uma fé ativa, Amém. que brota aqui de dentro. Não precisa vir de fora. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Sim, Senhor. aqui está a nossa vida. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que nós, meu Pai, o Senhor gera uma convicção tão forte, meu Pai, daquilo que o Senhor já tem preparado a nosso respeito, que nós, meu Pai, vimos, meu Pai, responder com uma fé tão ativa, que não é problema, que não é dificuldade, nada que vai nos parar, porque sabemos em quem temos confiado, sabemos em quem temos, Pai, depositado a fé, sabemos em quem temos, meu Pai, crido, e sabemos que iremos responder numa palavra de fé. Subamos e possuamos a terra, porque nos foi dada como herança. Na nossa vida ministerial vamos ser bem sucedidos, financeira, família, profissional, saúde, porque foi um direito que não foi dado como herança. Nos somamos em fé, meu Pai, porque cremos que aquele que nos chamou já tem todas as coisas preparadas, e tudo que estamos vivendo hoje é um passo, é um caminho para aquilo que nós fomos chamados, para ser bem-aventurado, para manifestar os céus na terra. Através disso a glória do Senhor vai descer, e a nossa vida vai ser de testemunho para ter um louvor, para aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, no nome de Jesus, que nós entendemos que os gigantes não é para nos destruir, mas Ele cuidou da nossa terra até hoje. E Ele cuidou, mas pela fé nós já derrubamos os gigantes. Pela fé o gigante já caiu. O gigante que me levanta falando aos ouvidos que não é possível. O gigante que levanta falando aos ouvidos que não pode. Gigante levanta aos ouvidos querendo trabalhar nas emoções, querendo trazer incredulidade, querendo trazer, meu Pai, querendo trazer, meu Pai, atitudes negativas, palavras que vão fechar os céus, querendo trazer, meu Pai, murmuração, reclamação, gigantes, meu Pai, que estão querendo pisar, meu Pai, mas na verdade, meu Pai, nós fomos feitos para governar em todas as áreas, governar em todos os sentidos. Então, meu Pai, deposita em nós uma fé, não uma fé, meu Pai, grande, mas uma fé que seja ativa, porque é uma fé ativa que vai viver o sobrenatural. O Senhor disse à mulher cananeia que nunca tinha visto uma fé dessa em Israel, mas ela nunca mais apareceu na Bíblia. Mas um homem de pequena fé que
ativo. Hoje ele é o apóstolo Pedro. Então nos ensina a ser, meu Pai, uma fé ativa, uma fé que obedece, uma fé que crê, que posiciona acima de tudo, acima de qualquer circunstância, porque não importa aonde nós estamos, importa o que nós carregamos, porque é aquilo que o Senhor nos deu, é aquilo que nós vamos prosperar. O gigante vai cair, porque o Senhor é o nosso general. O Senhor é que vai à frente. Nós derrubamos gigantes porque temos uma palavra do Senhor. E assim louvamos ao seu nome. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Tremendo. Amém. Tremendo. Porque hoje eu escutei uma frase que diz assim: Deus não vai te levar a nenhum lugar que Ele não tenha te preparado antes. Amém. Então esse processo todo de crer e de reagir segundo a nossa fé é onde Deus vai nos preparando para o lugar que Ele quer nos colocar. Para que a gente receba, para que a gente conquiste aquilo que Ele tem. Então é extremamente necessário e que a nossa fé seja ativa, seja uma fé de obras, seja uma fé de reação e de atitude, não só de alguém que fala, mas de alguém que dá respostas práticas para Deus daquilo que crê. Tremenda palavra, tremenda e muito pontual. Pastor Alex, Deus te abençoe muito e te sustente em fé por causa dessa palavra. Amém. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é o que injeta em nós essa fé para crer, confiar, permanecer e dar respostas em cima dessa palavra. Nos ajuda a darmos respostas em cima dessa palavra. Que nós não ficamos passivos na inércia, observando o vento, mas que a gente possa reagir em atitude prática em cima do que o Senhor tem nos falado e direcionado. Em nome de Jesus, abençoa teu povo com essa porção de fé e de confiança de que há um Deus que fala e que faz e que também espera de nós atitudes de pessoas que creem. Nós queremos responder ao Senhor com as nossas ações, Senhor, com as nossas atitudes. Abençoa o teu povo, guarda, livra-nos de todo tipo de mal, sustenta-nos dia após dia e leva-nos mesmo a viver a realidade das tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amanhã a gente começa a conferência de aniversário da igreja, da sede, né? Serão 7 dias de festa. Então, terça-feira da semana que vem, nós não estaremos cultuando aqui, porque estaremos celebrando aí, cultuando ao Senhor por esses 29 anos de Mirave, amém? E na outra terça-feira retornamos o culto normalmente. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.